Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Muito bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Brasil Central. Bom dia, Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Uma ótima manhã para você que sintoniza neste momento a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã para você que também nos sintoniza pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 13 de maio de 2016. Esta, Ernesto, é a edição de número 44 do nosso programa. É isso aí, Emerson Kram, muito bom dia para você. Bom dia para você também, Ernesto Fleury. Programa de hoje, meus amigos, minhas amigas do Brasil, nós vamos debater uma questão super interessante. O artifício empresarial denominado maquiagem ambiental. O que seria isso? Por outro lado, há uma proposta de criação de um selo verde para produtos e serviços aqui em Goiás. Para você ter uma ideia, olha só. Quando você compra um produto, você faz sabendo que ele respeita o meio ambiente. Você sabe se ele respeita ou não o meio ambiente? Existem empresas que abusam da boa vontade das pessoas e enganam os consumidores, fazendo com que seus produtos sejam considerados ambientalmente corretos. Olha só, Goiás quer dar um salto de qualidade e implementar o selo verde. Isso é interessante. Vamos lá, vamos ouvir o nosso editorial. Você se preocupa em saber se os produtos e serviços que compra respeitam o meio ambiente? Se o fabricante produz de forma que o impacto ambiental seja mínimo? Há normas que regulamentam produtos e serviços para que estes estejam de acordo com as leis ambientais, bem como selos que garantam que há respeito ao meio ambiente. Por outro lado, alguns empresários buscam meios de enganar o consumidor, realizando a chamada maquiagem ambiental. Isto é, usam meios inadequados ou antiéticos em seus produtos em desacordo com as normas. São produtos e serviços com informações enganosas, que estão maquiadas e, portanto, vendem uma mentira. Recentemente, a Volkswagen Mundial e a Mitsubishi admitiram que usavam de meios ilícitos para enganar os testes de emissão de poluentes para venderem seus carros com a garantia de que poluíam menos o meio ambiente. Em todo o mundo, empresas buscam realmente por uma sustentabilidade que olhem para o futuro de maneira responsável, ou tudo não passa de mais um mecanismo para continuar a vender por vender. Por outro lado, há um projeto sendo preparado para qualificar produtos e serviços goianos. É o Selo Verde, projeto de autoria do advogado especialista em direito ambiental, Marcelo Feitosa. A ideia é criar uma marca que possa ser estampada em produtos de empresas que atuem com responsabilidade ecológica e social. A proposta vem num bom momento. É necessário avançar nesta seara e implantar mecanismos que garantam respeito ao meio ambiente. Também é preciso punir com rigor os desvios. Do contrário, corremos sérios riscos de continuar a poluir e degradar sem saber que assim fazemos quando compramos um produto enganoso. O Conexão Ambiental convida você para mais este debate. Conexão Ambiental. Debate. Começamos mais um programa Conexão desta manhã de sexta-feira. E se você quiser participar aqui conosco, você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, contatos aqui pelo nosso telefone, você já sabe, 62 32 82 87 80. Você também pode conversar conosco pelo WhatsApp 62 9670 8975 e também pelo nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com. Não se esqueça aí do nosso Facebook, também estamos na internet. Programa Conexão Ambiental, aqui da sua Rádio Brasil Central.
Nosso editorial já apresentou o nosso convidado, é o Marcelo Feitosa. Ele está conosco nos estúdios, ele que é advogado, especialista em direito agrário e direito ambiental, relator do atual projeto de Código Florestal de Goiás, relator do projeto que apresentou o selo verde aí no estado de Goiás. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Emerson Kram, bom dia, Ernesto Fleury. É um prazer muito grande estar aqui hoje no Conexão Ambiental com vocês. Falando aí desse projeto, você poderia dizer para o nosso ouvinte o que seria o chamado selo verde e em que situação se encontra o projeto hoje? O selo verde hoje é um dos mais modernos instrumentos do direito ambiental internacional e econômico, que serve como um aliado da preservação ecológica, ambiental, e também como um forte aliado do sistema consumerista e de produção industrial no Brasil. Ele é um mecanismo que vem dos inúmeros compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em termos de valorização da questão ecológica e também um estímulo muito grande à produção que esteja de acordo com a sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, quando nós pensamos em trazer essa realidade do selo verde para o estado de Goiás, nós pensamos em trazer o estado de Goiás, o agente, a pessoa jurídica de direito público, o estado, para próximo do cidadão goiano e também para próximo da produção industrial. Nós sabemos que nós vivemos num sistema capitalista e todos nós temos as nossas preferências de consumo. Por que não adotarmos as preferências que estejam hoje mais ambientalmente adequadas à proteção do meio ambiente? Então foi nesse sentido que nós trouxemos a Goiás, apresentamos à Assembleia Legislativa um projeto de lei que foi agora já discutido em uma audiência pública. O deputado Francisco Júnior, do PSD, ele foi nomeado ele apresentou o projeto e o deputado Cimeison Silveira, ele foi nomeado o relator desse projeto. Esse projeto hoje segue para a Comissão de Meio Ambiente. Nós já estivemos com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado Hélio de Souza, que me garantiu o empenho absoluto da Casa Legislativa goiana em aprovar o texto dessa legislação e trazermos para Goiás essa realidade ambiental diferenciada, colocando o nosso estado como pioneiro nessa discussão no Brasil. Então, quando apresentei esse projeto à Assembleia, foi justamente com a ideia de tornar Goiás referência ambiental no Brasil. Uhum. Marcelo, existe proposta semelhante ao selo verde já em funcionamento em algum outro estado brasileiro que sirva de inspiração e até, né, de modelo para a gente implantar aqui em Goiás? E como é que está em outro estado? Como é que ele está funcionando? Como é que ele funciona? Existem algumas experiências interessantes no estado de Alagoas. No âmbito da União Federal existe um selo de sustentabilidade que o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade fez em relação à comercialização de madeiras, mas quando nós apresentamos essa realidade para o estado de Goiás, nós não pensamos em outras experiências que outros estados tomaram como parâmetro de atuação. Nós pensamos em trazer essa realidade de Goiás para justamente diferenciar o nosso estado em relação a um modelo de sustentabilidade ambiental, trazendo esse selo verde para o segmento industrial do estado. E é interessante notar que alguns estados, como por exemplo o estado de Alagoas, que eu andei acompanhando de perto a realidade, eles têm essa realidade muito ligada ao turismo ecológico. Esse selo verde hoje, ele é um mecanismo importante dos hotéis e pousadas do estado. O estado consegue, através de um convênio firmado com esses empresários, obviamente depois de uma verificação prévia de todos os requisitos, a conferir um selo de sustentabilidade socioambiental para os empreendimentos turísticos que consigam aliar preservação e conservação do meio ambiente.
Retomamos aqui o bate-papo com o Marcelo Feitosa, advogado, especialista em direito agrário e direito ambiental e também relator do atual Código Florestal aqui do estado de Goiás e relator do projeto que apresentou o selo verde aqui no estado de Goiás, que ele está dizendo que é um mecanismo de excelência e que coloca o Brasil, o estado de Goiás, nas metas de sustentabilidade e ecologia perante o mundo, perante o planeta Terra. E ainda nesse sentido, Marcelo, nós sabemos que a implementação de lei é fundamental para você regrar isso tudo, é toda uma política nesse sentido, uma vez que hoje a agricultura, a pecuária, tudo trabalha na lógica de deteriorização da natureza, de desmatamento, de agrotóxicos, de utilização de pesticidas, agrotóxicos, de todo quanto é tipo de veneno. E a nossa comida ela é muito envenenada, vamos dizer assim. O consumo, o nosso alimento, ele é de baixíssima qualidade. Quando você implementa uma lei nesse âmbito, qual que é a contrapartida do produtor em fazer esse investimento para colocar esse produto na prateleira do produto sustentável? Como é que funciona essa relação aí de incentivo? Tem algum tipo de incentivo para o produtor? Quando nós propusemos essa iniciativa legislativa, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós trabalhamos bastante essa ideia dos incentivos econômicos. No projeto inicial, nós não conseguimos colocar nenhuma espécie de incentivo ainda, porque nós esperamos que haja uma participação do setor privado exigindo essas contrapartidas. E nada mais salutar, porque quando você trabalha a sustentabilidade ambiental com essa digamos, magnitude, você precisa incentivar o setor empresarial a adotar essas práticas comerciais. E não há como incentivar essas práticas comerciais se você não incentivar o setor privado. Mas hoje nós sabemos que o consumidor ele é muito exigente e muito atento a essas demandas. Infelizmente, o produto oriundo da alimentação brasileira ainda não tem uma qualidade de otimização que nós, brasileiros, merecíamos ter diariamente em nossas mesas. E é exatamente essa ideia do selo verde ambiental. Trazer esses empresários a investirem na questão ecológica, melhorando a qualidade dos produtos consumidos em nossas casas cotidianamente e fazendo de uma forma muito positiva essa interação homem, natureza, consumo e incentivos econômicos. Então, eu espero e acredito muito que com a aprovação desse projeto de lei, Goiás dê um salto de qualidade ambiental na produção sustentável que é feita aqui no estado. Mas isso depende de um empenho muito grande do estado de Goiás, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que hoje tem o nome de SECIMA, ela tem que funcionar a contento, sabendo da importância de projetos de lei dessa natureza e colocando em prática as garantias que essa legislação vai trazer. Em segundo lugar, nós precisamos também de uma exigência maior, uma fiscalização do consumidor que vai às prateleiras. E em terceiro lugar, trazer o que há de mais próspero em termos de gestão. É trazer o segmento privado, a iniciativa privada, para próximo de projetos de lei dessa natureza, contemplando iniciativas que podem vir desde incentivos econômicos e fiscais, até também linhas de financiamento bancário diferenciadas. Eu quero dizer aqui em primeira mão para o ouvinte que a Câmara dos Deputados, inspirada nessa nossa ideia de trazer esse selo verde para Goiás, já me procurou e nós apresentamos, junto ao deputado Daniel Vilela, que é do PMDB do estado de Goiás, um projeto de lei semelhante a esse do estado de Goiás, criando uma política nacional de incentivo à produção sustentável no Brasil, contemplando o selo verde como o mecanismo mais importante de produção empresarial sustentável no país. Nós entendemos que é com a aproximação do setor privado e a geração de incentivos, inclusive gerando emprego e renda com mais dinamismo,
e conservação ambiental é que nós vamos avançar numa agenda positiva para o Brasil e para o estado de Goiás nessa segmentação. E neste projeto de lei, de âmbito nacional, incentivos econômicos e financeiros estão sendo contemplados, diferentemente do que hoje está sendo apresentado na Assembleia de Goiás. Marcelo, você citou aí o caso de Alagoas, né, que utiliza o selo verde mais no turismo. Só para explicar melhor para o nosso ouvinte, em que estaria esse selo verde? Então, assim, o espectro, né, de produtos e também, eu acredito que de serviços, poderiam participar, poderiam integrar esse selo verde. Por exemplo, uma fazenda que tem o interesse de produzir de forma agroecológica, um serviço, por exemplo, um serviço de limpeza que utiliza produtos ecologicamente corretos. Então, assim, a variedade é muito ampla, é muito grande, é isso? Olha, é interessante notar que eles podem contemplar toda a cadeia do segmento produtivo, desde a produção primária até a produção terciária. Então, esse selo verde pode abranger uma simples produção de alimentos orgânicos aqui em Teresópolis de Goiás, como também uma produção de carros que atendam ao consumo sustentável de água ali na região de Catalão e Anápolis. O segmento farmacêutico também pode ser muito beneficiado com o selo verde. Ele faz, na minha opinião, uma verdadeira revolução de gestão ambiental no estado, atraindo o segmento privado para a produção sustentável. Estamos conversando com o Marcelo Feitosa, advogado especialista em direito agrário e direito ambiental. A gente conversa também sobre o tema maquiagem ambiental e a criação do selo verde aqui no estado de Goiás. Agora a gente chama um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Debate. Você está ouvindo aqui pela Rádio Brasil Central, o programa Conexão Ambiental, hoje falando sobre o tema maquiagem ambiental e a criação do selo verde aqui no estado de Goiás. Estamos conversando com o Marcelo Feitosa, advogado e especialista em direito agrário e direito ambiental, e ele é relator do atual Código Florestal de Goiás, relator também do projeto que apresentou o selo verde no estado. Marcelo, é inegável a questão da ousadia, né? O elemento ousadia nesse projeto. E dentro desse tema, dessa palavra ousadia, dizer que nós temos várias avaliações da AMA, por exemplo, que dá 90% dos cursos de água em Goiânia estão poluídos. Uma análise da AMA diz que 90% dos cursos de água aqui da capital de Goiânia, do estado, de uma forma geral, aí eu não sei o número, mas não é bom, diz que o manancial é poluído. Com o projeto, como esse projeto pode lidar com este fato, uma vez que a água é um componente primordial no processo de produção? Como você certificaria tendo essa realidade hoje? Eu saio todos os dias da minha casa e me indago como as coisas aqui no estado de Goiás, no Brasil e sobretudo na cidade de Goiânia, em termos ambientais, podem ter chegado a níveis tão deploráveis como o relato que você acaba de nos trazer, Ernesto. Então, eu também tenho para mim a seguinte premissa: o nível de conservação ambiental no Brasil está diretamente proporcional à qualidade dos agentes políticos que hoje administram essas pastas. Eu tenho na minha concepção que enquanto a questão ecológica e a questão ambiental não for tratada com seriedade, com lisura e com o comprometimento que merece, nós, cidadãos, continuaremos a pagar essa conta, trazendo prejuízos incalculáveis para gerações que seguem a nós. Marcelo, esse projeto ele também é um mecanismo de pressão em cima dos órgãos governamentais, seja municipal, estadual, e aí você deu essa perspectiva de federal, para que se busque a melhoria, né, da condição ambiental em Goiânia, em Goiás, no Brasil, melhor? Esse projeto ele tem a premissa de encarar a questão ambiental com muita seriedade, não tratando apenas a questão ambiental como alguns pregam como um romancismo ideológico que fica apenas no discurso, apenas
no blá blá blá. Nós queremos que a economia verde, aliada ao direito ambiental, sirva de instrumento para garantir a conservação ambiental dos recursos naturais em Goiás. Não adianta hipocrisia e não adianta leviandade. Nós queremos que a economia seja sim valorizada, que o empresário continue a oferir os seus recursos com a sua produção de renda e de trabalho, mas que o meio ambiente seja levado em primeiro patamar de consideração. E por falar em empresário, você já conversou com empresários goianos? Eles são simpáticos à ideia deste projeto? Nós tivemos reunidos na Assembleia Legislativa com o Fórum Empresarial de Goiás, todas as federações da agricultura, indústria, associação comercial estiveram presentes. Foram unanimamente favoráveis à apresentação desse projeto no Estado. Isso é bom, né? Hipotecaram um apoio integral. A gente conversava aqui no intervalo e o Ernesto tinha perguntado, eu vou reforçar essa pergunta. Esse caráter de custo, né? O empresário, para mudar, para deixar que o produto ou serviço esteja dentro das normas que o selo pede para o seu produto ou para o seu serviço, ele vai precisar fazer investimento, melhorias, para que o produto esteja em condições de ser certificado. Em condições de ser certificado, de receber o selo verde aqui de Goiás, né? Ele vai ter que fazer esse investimento, ele tem consciência disso. E outro aspecto também com relação à água, que as condições não são boas, ela por si só já contaminaria esse alimento. E qual que seria a contrapartida que o Estado teria? Não sei se incentivo fiscal ou algum tipo de incentivo para o produtor em fazer esse investimento de despoluição dos mananciais. Eu, quando apresentei esse projeto de lei, eu pensei na seguinte situação. O Estado tem que premiar voluntariamente empresários que fazem esse tipo de projeto. Inúmeras indústrias aqui hoje do estado de Goiás já têm implementado sistemas caríssimos de tratamento de recursos hídricos e de alguns mananciais. Eu cito como exemplo a indústria de laticínios Piracanjuba, localizada ali no município de Bela Vista. Eles investiram milhões de reais numa estação de tratamento de esgoto própria. Então eu pensei, o Estado não teria que premiar atitudes dessa natureza, ou atitudes dessa natureza simplesmente elas têm que acontecer porque o empresário que já paga tantos impostos e tem uma carga trabalhista tão elevada tem que ter a questão ambiental como um ônus. Não, nós não queremos que a questão ambiental seja um ônus. Muito ao contrário, nós queremos que a questão ambiental seja uma decorrência natural de um processo de evolução da economia e da indústria. E é por isso que o selo verde é importante. Quando nós propusemos, nós pensamos muito na questão dos recursos hídricos. E você vê que uma coisa puxa a outra, não é verdade, Marcelo? Porque se investir na qualidade desse alimento, o adoecimento da população tende a diminuir, né? O que poderia refletir, por outro lado, direto ou indiretamente, uma economia do Estado na questão da saúde pública, por exemplo. Né? E outra coisa, esse investimento, na minha opinião, aí cabe uma reflexão sobre isso, é que se houver esse entendimento de que se deve fazer e tratar a questão do selo verde, da sustentabilidade, da economia, da agroeconomia, do plantio familiar e tudo mais, de fomentar essa metodologia, implementando aí recursos, treinamento, premiações, incentivos, os outros produtos, os outros fabricantes, terciários, primários, poderiam também querer pleitear benefícios semelhantes. Isso não poderia gerar um conflito? Eu acredito que conflitos são naturais e até positivos quando o assunto envolve a proteção ambiental, sobretudo quando se trata de aspectos políticos que envolvem a questão de incentivos ou não, ou de atuação governamental positiva ou negativa, mas eu acredito que se nós tivermos sempre como premissa a qualidade dos recursos ecológicos para a gente conservar a questão ambiental, o Estado e a sociedade ganham. É importante a gente notar essa questão dos mananciais, como nós hoje, em 2016, no século XXI, é até hilário, é engraçado falar, e eu falo isso com muito pesar, com muita tristeza,
como nós, habitantes da cidade de Goiânia, podemos conviver tranquilamente e pacificamente com a realidade de 90% dos nossos mananciais hídricos serem poluídos. Isso até é uma piada de mau gosto, porque eu já estive em vários países da Europa, já estive nos Estados Unidos e vários países da América do Sul. Eu nunca vi nada parecido com o Brasil, eu nunca vi nada semelhante. Eu me recordo de ser estudante ainda na cidade de Dublin, na Irlanda, e ver as crianças e as famílias aos finais de semana dentro da cidade de Dublin, tomando banho calmamente nos mananciais hídricos que circulavam a cidade. Então, é um absurdo com a complacência, a incompetência e a omissão dos gestores públicos e da própria sociedade. Aliás, Marcelo, Goiânia, se nós formos avaliar, analisar as antigas fotos, né, da nossa capital, a gente vai ver aqui que o Lago das Rosas era espaço, né, onde as crianças, as famílias iam para tomar banho no Lago das Rosas, tinha um trampolim e banhavam lá. Hoje é impossível, até por uma questão, né, de ordenamento. A cidade tem 1.300.000 habitantes praticamente, mas já foi espaço de lazer, de se tomar banho. Lembro, né, de estar dentro de ônibus e passar ali pelo Anhanguera ali? Pelos nossos córregos aqui, os rios aqui, os riachos aqui, Ponte. o Meia Ponte, o Anicuns, e os mais antigos falarem assim, olha, eu já banhei aqui. E é praticamente possível. Agora mesmo, Anicuns, eu moro no Urias, das 5, 6 horas da tarde é uma caatinga insuportável. Década de 80, me lembro bem, córrego Vaca Brava, onde hoje é o Goiânia Shopping, ali o Parque Vaca Brava, era limpa a água. A gente pescava ali, tinha peixe. Tinha peixes? Era. Você vê como tá a poluição. Hoje você só tem lixo lá, né? Muito lixo, diga-se de passagem. Essa questão de má gestão, não quer dizer também na questão do inchamento das cidades, da falta de gestão mesmo para absorver o êxodo rural, projeto e problema que acarreta todas as grandes cidades do Brasil? Sem dúvidas, hoje nós temos um modelo de crescimento das cidades que beira o caos. Não há estudos prévios de urbanismos sérios que envolvam a questão ambiental como prioridade. Hoje, ao que parece, justamente em virtude dessa omissão governamental em querer encarar essa questão ecológica apenas como uma questão que esteja na letra morta do papel, sem garantir às pessoas uma contrapartida, um incentivo, é que nós caminhamos a atitudes dessa natureza. Goiânia é hoje uma cidade extremamente conturbada, uma metrópole que tem um trânsito insuportável, que nitidamente a gente nota com muita evidência que isso parte de uma omissão histórica de anos e anos de gestores que não souberam entender as reais facetas de crescimento urbanístico da cidade. É um absurdo nós passarmos mais de 30 minutos hoje no trânsito da capital para percorrermos 3 quilômetros. Se você olhar hoje, 90% dos carros que trafegam na cidade, todos eles têm um passageiro. Como é que nós vamos evoluir na nossa concepção de sociedade sem uma realidade de transporte público digna ao cidadão, que ofereça tranquilidade e mobilidade adequada à dignidade da pessoa? Então nós temos que avaliar a questão ecológica como o Estado merece avaliar a gestão do funcionalismo público, como o Estado merece avaliar a gestão dos recursos financeiros e tributária e como faz a gestão de planejamento. A questão ambiental é tão ou mais importante do que essas coisas, mas parece-me que no Brasil a questão ambiental ela só vira discurso de moeda política. Nós temos que acabar com essa hipocrisia. Dentro desse discurso, né, Cran, de inviabilização de mecanismos gerenciais que pudesse propiciar um crescimento controlado, vamos dizer assim, da cidade, e essa inversão de valores, a questão do cidadão hoje preferir comprar um veículo próprio, um automóvel, uma moto, do que usar o sistema público de transporte, coincidiu nessa
esse inchaço de automóveis que temos hoje nas grandes cidades. Dentro desse conceito, dentro desse contexto também, a gente vai falar de emissões de dióxido de carbono na atmosfera, e recentemente teve um escândalo envolvendo a Volkswagen e a Mitsubishi sobre esse assunto. E como é que está a legislação brasileira na questão de controle, de cobrança que a Volks faça o recal nos veículos? Olha, é interessante essa questão. Você tem que analisar ela sob um panorama muito mais macro, eu digo em termos internacionais, do que micro em termos nacionais de Brasil. Se você hoje analisar a questão industrial automobilística no planeta Terra, você nota com muita facilidade que o grande mercado consumidor dessas empresas produtoras de segmentos automobilísticos está nos países subdesenvolvidos, justamente por falta dessas políticas que façam a harmonização de um crescimento sadio, equilibrado e sustentável com os polos industriais. Então hoje, para essas empresas investir em produção em massa e sem qualidade, hoje você vai, por exemplo, em países desenvolvidos, o mesmo carro que é produzido lá, ele tem 3 vezes a menor o preço do que o produzido aqui, uma qualidade muito superior. Então parece-me que todo o modelo industrial mundial que foi desenhado para países em desenvolvimento, antigamente falava-se em subdesenvolvido, mas hoje fala-se em desenvolvimento, como o Brasil, é para sustentar essa questão caótica que hoje eu tenho viajado o Brasil, conheço quase todas as capitais, a realidade é a mesma. Então você vê um modelo industrial altamente nocivo, quando na verdade deveria ser benéfico, com ajuda governamental, se tivesse essa prioridade, para inundar as cidades de veículos e produzir muita emissão de gases de efeito estufa, porque infelizmente aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que acabou de lançar o Tesla, que é um carro elétrico, e na Europa, que já vem se adotado isso há muito tempo, isso aqui está longe de ser prioridade, isso aqui está longe de ser, porque a indústria do petróleo não tem incentivo para parar de continuar produzindo com tanto imposto, com tanta tributação, para passar esse custo indiretamente também ao cidadão. Então, eu costumo dizer que o Brasil está na contramão do modelo de desenvolvimento sustentável mundial. E aí, Marcelo, recentemente o André Trigueiro, conhecido aí jornalista que produz muita matéria, né, de cunho ambiental, ele abordou essa questão, né, lá fora nos outros países, chamado de greenwash, que é a chamada de maquiagem ambiental ou maquiagem verde, que é esse mecanismo que muitas empresários utilizam para vender um produto ambientalmente correto, e que, na verdade, na avaliação que instituições de defesa do consumidor fazem, vê que há uma má-fé, há erros. Eu não sei se há o desconhecimento, né, se de legislação, de normas, que chegue ao absurdo do empresário falar: a gente não sabia, né, e produz um produto vendendo ele de maneira incorreta, né? A gente pode dizer que enganando o consumidor, né? Como é que seu projeto, como é que o projeto do Selo Verde encara isso? Como é que é romper com essa cultura? Eu vou chamar isso de cultura. O projeto do Selo Verde encara isso com muita seriedade e sabendo todas as agruras produzidas pelo setor industrial e o que o setor industrial sofre ao fazer essa questão de produção, desde digamos, a processamento da matéria-prima até a colocação nas gôndolas ou nas concessionárias ou no supermercado ou nas indústrias ou na farmácia de cada produto. É interessante notar, eu não sou agente público, eu sou do setor privado. Qual seria o meu interesse em fazer? Trazer Goiás para a realidade pioneira nesse segmento. Esse é o meu interesse. O interesse público do cidadão goiano na conservação ambiental, sempre em primeiro lugar. Então, nós estamos encarando essa questão dentro de um olhar privado. Trazer esse segmento privado com as dificuldades que hoje ele enfrenta. Porque é muito imposto, é muita tributação, é muita carga trabalhista, previdenciária e tudo mais. Como é que nós podemos
trazer isso em benefício para o cidadão. Nós temos que dar um incentivo para o setor privado produzir com sustentabilidade. O empresário tem que entender que essa questão ecológica e questão ambiental ela é tão importante como o lucro. Mas o setor privado, ele, como nós sabemos, até por sermos do setor privado, é matemático. Ele trabalha com matemática, é simples, é na ponta da caneta, é custo. Nós queremos reduzir o custo para o empresário, trazendo o Estado próximo, com a conservação ambiental estando em primeiro lugar. E essa é a ideia do Selo Verde. O doutor Marcelo está falando, está respondendo as questões sobre maquiagem ambiental e criação do Selo Verde em Goiás. Então, vamos chamar um rápido comercial, daqui a pouco a gente volta aqui com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Debate. Conexão Ambiental na Rádio Brasil Central, AM 1270 para todo o Brasil, na onda média, curta e tropical. Nós estamos falando do tema maquiagem ambiental e criação de selo verde aqui no estado de Goiás. Eu pergunto para você, ouvinte, quando você compra um produto no supermercado, na padaria, numa venda, no comércio de uma forma geral, você faz sabendo que ele respeita o meio ambiente? Você se pergunta, esse produto tem um selo verde, mas será que o fabricante desse produto respeitou as normas, usou de boa fé para que esse alimento esteja puro para o seu consumo? Então, existem empresas que abusam da boa vontade das pessoas e até enganam os consumidores, fazendo com que seus produtos sejam considerados ambientalmente corretos. E vamos debater essa questão aqui mais uma vez, é o último bloco aqui do programa. Nosso convidado, Marcelo Feitosa, advogado especialista em direito agrário e direito ambiental. Marcelo, ainda nessa linha de consumo, o que essas empresas fazem, antes de tudo, é crime, né? Isso é um crime, lesa consumidor e adoece pessoas, né? A lei ainda é um projeto, não entrou em vigor ainda, mas existem hoje mecanismos legais para que se faça essa fiscalização, para que o consumidor possa fazer a denúncia. E com relação a reparo, o consumidor se sentindo lesado ou se comprovar que adoeceu consumindo aquele produto, ele pode entrar na justiça pedindo reparação? Eu, quando apresentei esse projeto de lei à Assembleia, sempre tive essa preocupação. Primeiro porque, como estudioso do assunto, eu pude perceber que hoje existem no Brasil e no mundo algumas certificadoras em relação a essa questão de maquiagem que não são oficiais, elas são privadas e, ao que parece, algumas podem até utilizar de má fé ou em virtude de estar sendo contratadas, remuneradas, podem emitir selo que não condizem com a qualidade ambiental satisfatória. E foi mais uma vez um outro benefício desse projeto que nós apresentamos ao Poder Legislativo goiano. Trazer o Estado como certificador oficial, porque o Estado vai ter a condição de analisar em conjunto com o setor privado. Nós colocamos e criamos uma comissão mista de avaliação desses projetos, com representantes da sociedade civil, que tem assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente, que também contempla o Fórum Empresarial do Estado de Goiás e gestores ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Eu sou um defensor intransigente da desburocratização dos procedimentos estatais. Eu acredito que hoje nós temos uma burocracia muito grande para um benefício muito pequeno. Então eu fui muito simplista em relação à comissão que faz a avaliação, mas também fui muito rigoroso nos critérios avaliativos, trazendo ao Estado de Goiás como um certificador oficial, embora também entendendo que o Estado não é a solução para todos os males que afligem o cidadão. Às vezes pode ser até o contrário. Marcelo, o selo verde, né, como um processo, a gente pode dizer que a implantação e todo o desenvolvimento dele, né, e a sua atuação seja um processo educativo também. Como é que você vê o trabalho do selo verde nas escolas, por exemplo, preparando essa geração em todos os sentidos? Porque na escola
sai o empresário, sai o gestor público e é o consumidor de uma forma geral. Eu, como tenho filho em idade escolar, eu vejo isso com muita preocupação e ao mesmo tempo com muito otimismo e com muita, perseverança em continuar seguindo essa missão. Porque, infelizmente, alguns pais não têm ainda, por falta de formação ou por ausência de preocupação, essa importância como uma questão aliada ao processo educacional. Eu, na minha casa, eu faço isso todos os dias, consumindo produtos orgânicos, certificados, e também trazendo à mesa produtos saudáveis que possam melhorar a conservação do planeta e também a qualidade alimentacional dos habitantes da residência. Mas eu encaro isso com muita preocupação porque vejo que 80% ou 90% das pessoas não têm essa preocupação em fazer essa revolução de hábitos como uma questão voltada a conservar o planeta em termos futuros. Mas eu sou muito otimista porque eu vejo hoje uma concepção sendo delineada em relação a esses projetos de conservação com projetos de lei dessa natureza, como o Selo Verde, que foi apresentado aqui em Goiás, o Código Florestal, que está em vigor, que quer trazer a legalização ambiental como um projeto educacional para investimento na preservação do planeta, em conservações ambientais melhores do que nós pegamos hoje no presente. Então, eu acredito que o Brasil tem hoje um compromisso muito severo. Eu falava com o Ernesto sobre as emissões dos gases de efeito estufa. O Brasil assinou recentemente em Paris o documento de redução das emissões internacional de efeito estufa, na COP21. O Brasil se comprometeu a reduzir severamente as medidas adotadas, mas, em contrapartida, muito pouco ainda foi feito. Eu costumo dizer que a solução do problema brasileiro, ela está muito em nós, cidadãos, do que neles, os políticos. É a partir das nossas condutas que nós moldaremos as ações governamentais. Interessante, o Brasil assinou realmente, né, esse tratado, essa meta, mas a Volkswagen, por exemplo, é uma empresa alemã, né, que tem fábricas aqui, montadoras aqui no Brasil e em grande parte do planeta, mas que teve realmente essa denúncia de emissões aí acima do limite aceitável para as emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Mas como é que é feito esse controle aqui das instâncias de fiscalização do Brasil, no sentido de cobrar soluções, uma vez que a gente vê em outros países essa cobrança sendo feita mais efetiva e a empresa respondendo com mais clareza, com mais velocidade, fazendo logo o recal, fazendo os reparos imediatamente? Por que no Brasil existe tanta demora? Primeiro eu quero dizer que eu acho um absurdo o Brasil não ter uma oportunidade de oferecer ao cidadão um transporte público de qualidade. Sobretudo um transporte que tem as energias renováveis como fonte de locomoção principal. Eu tenho ido à Espanha algumas vezes e vejo que os trens em Sevilha, em algumas outras cidades, são elétricos e de boa qualidade. E, em segundo lugar, eu quero dizer que esse problema da Volkswagen em relação a essa poluição na atmosfera foi um problema de gestão. Muito mais um problema que veio do CEO do que efetivamente das condutas empresariais da Volkswagen. Ou seja, ele foi punido adequadamente com a demissão e aí a sua, digamos, demissão perpétua do setor privado, porque ninguém vai querer contratar uma pessoa mais que tenha tido uma conduta dessa natureza. Em terceiro lugar, quero dizer que aqui no Brasil isso os combustíveis fósseis, é um absurdo dizer isso, mas os combustíveis de natureza fóssil, eles são ainda muito mais valorizados do que os combustíveis que têm outras fontes alternativas de produção, como o etanol, por exemplo, que hoje tem aí uma produção muito mais sustentável do que o petróleo. E eu quero dizer em terceiro lugar que eu acho também um absurdo nós não temos o carro elétrico aqui ainda no Brasil a preço acessível para a população. Aliás, Marcelo, eu assim, fiquei um pouco decepcionado ao ler nas primeiras vezes que foi anunciado aqui o BRT,
de que quando eu olhei e eu não vi um BRT elétrico, eu falei, gente, mas então é quase 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Se criou uma capa de concreto ali para ele correr por cima, mas ele ainda é um instrumento muito poluente. É o que polui hoje, vai continuar poluindo, porque não foi elétrico. É verdade. Né? A cidade iria ganhar muito, são quase 2.000, são 1.500, 1.600 ônibus rodando, mas pelo menos nesse trajeto, né, a gente estaria livre aí, teria, né, condições de implantar um veículo elétrico, e ao qual não será feito. Certo, né? Eu queria agradecer a participação do Marcelo Feitosa, que gentilmente veio a convite da produção aqui no nosso programa de hoje, que está chegando ao final. A gente agradece, Marcelo Feitosa, mais uma vez a sua participação, e dizer que você estará convidado para outros programas aí para o futuro, tá? Muito obrigado, Emerson Kram, muito obrigado, Ernesto Fleury, uma oportunidade muito rica para nós sairmos daqui muito melhor do que nós entramos, agregando conhecimento a ações enérgicas em torno da preservação do meio ambiente e da proteção industrial e melhoria da condição de vida dos goianos. Agradecendo também a participação do Emerson Kram juntamente comigo, compondo a bancada. Obrigado, viu, Emerson? Valeu, assunto muito bom, hein? Exatamente, a gente continua assim, porque assim, o tema é grande, é amplo, né? E a gente quer acompanhar, Marcelo, o desenrolar, né? A implantação deste projeto do Selo Verde. Com certeza estaremos aqui outra vez para discutir esse assunto, né? O programa de hoje contou com produção e reportagem de Fausto Borges, editorial de Yara Galvão, gravação e edição de Eduardo Faria, mesa de áudio de Ricardo Souza, obrigado, Ricardinho, direção de estúdio de Franciele Oliveira, muito obrigado, Fran, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kram, e de Ernesto Fleury. Obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco das 10 da manhã até agora, quase 11 horas, faltando agora 5 minutinhos para as 11. Dizer para você, quando for fazer uma compra, verificar direitinho o fabricante, viu? Porque acontece e muito a questão desse falseamento, dessa maquiagem ambiental nos produtos. Às vezes você, consumidor, você, ouvinte, é consciente da questão, dá preferência para esse tipo de produto, mas às vezes pode estar sendo enganado de forma terrível, a palavra que a gente encontra nesse momento. Conexão Ambiental, portanto, termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central com o José Calazans, e a gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Até lá! Você ouviu Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.